Salvação de Deus. O que é necessário fazer para adquiri-la? No capítulo de hoje, do Versos para a Vida, a gente vai refletir um pouco sobre a salvação. E eu trouxe aqui alguns versos interessantes para que a gente possa refletir. Trouxe versos do livro de Romanos e também do livro de Efésios. Então, para a gente iniciar, eu vou ler aqui Romanos 10, do 9 ao 13, para que a gente comece a refletir um pouco mais a respeito da salvação. Capítulo 10 de Romanos, do verso 9 ao verso 13. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e não judeus, ou gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eu falei no vídeo anterior, veja que toda a Escritura ela tem uma condicional. Então você precisa de alguma forma se mover para que você consiga adquirir aquilo que você está buscando nos caminhos de Deus. Então a gente vai começar a refletir de versículo por versículo, para que você entenda sempre essa condicional que eu sempre venho falando, inclusive nos vídeos anteriores. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar na descrição para você refletir um pouco mais. Então veja o que é que o verso 9 diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você parar para analisar que existem duas condicionais. Se você confessar, eu e você, nós, precisamos confessar que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. Senão, você não consegue adquirir a salvação. E aqui, além da condicional confessar, você também tem a de crer, que é ter fé em seu coração, assim você será salvo. Então, no versículo 9, já existem duas condicionais do livro de Romanos, capítulo 10. No verso 10 diz o seguinte: pois com o seu coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É como se ele estivesse reafirmando aquilo que aconteceu no verso 9, certo? Então, pois com o coração se crê para a justiça, para justificar que Jesus é realmente o nosso Senhor. E com a boca se confessa para a salvação. No versículo 11 diz o seguinte: como a Escritura diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Você precisa crer, você precisa confiar. Não existe salvação se você não acreditar que Jesus foi enviado para nos salvar, para ser morto, para pagar os nossos pecados. E se você crê em Jesus, pois Ele é o intermediário entre nós e Deus, você tem a salvação pela graça, pois Deus te dá a salvação de graça, certo? E não por obras. E a gente vai refletir em um versículo a respeito disso. No verso 12 diz o seguinte: não há diferença entre judeus e gentios, que seria judeus e não judeus. Em algumas traduções fala isso, certo? Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então, veja que existe uma outra condicional. Você precisa invocar a Deus para que você consiga adquirir a sua salvação. E lógico que aqui existem diversas questões. Você precisa confessar, você precisa crer, você precisa ter fé de que realmente Jesus foi enviado para que você fosse e tivesse a salvação, melhor dizendo. Então, existem algumas condicionais. Logicamente que quando a gente se converte, a gente também tem a questão do batismo, a gente recebe o Espírito Santo que vai nos conduzir. E querendo ou não, se você começa a sua vida cristã de fato e de verdade, você quer se tornar um discípulo de Cristo, você começa a ter obras naturalmente, porque você começa a amar Jesus por tudo aquilo que ele já fez. Muita gente busca ser cristão para adquirir coisas, no intuito de ter o retorno de alguma coisa andando nos caminhos de Deus. Mas na realidade, se você parar para analisar, a principal dádiva foi Jesus ter vindo para pagar os nossos pecados. Então a gente precisa ser grato por aquilo que ele já fez e não começar a nossa jornada cristã com o intuito ou com o interesse de obter alguma coisa, porque o principal
o bem maior, a bênção maior a gente já recebeu. Porque pare para analisar, se você tivesse que morrer para pagar pelos seus pecados, será que você gostaria que isso acontecesse? Se não tivesse a bondade, o favor, a graça de Deus, que entregasse o único filho dele para morrer, para pagar os nossos pecados, como é que seria? Eu te pergunto, você que é mãe, você que é pai, será que você teria a coragem de dar o seu filho para morrer, para pagar o pecado de uma outra pessoa, de uma única pessoa? Será que você teria essa coragem? Então a gente precisa começar a refletir mais profundamente sobre a missão de Jesus, que é justamente para nos salvar. Só que a gente precisa, de fato, começar a amadurecer como cristãos e começar a fazer tudo aquilo que a Bíblia nos impõe, que não é pesado. Então a gente precisa começar a entender, ler a palavra de Deus e colocar em prática. Não adianta eu estar cheio de teoria, mas aquilo que eu aprendi eu não ponho em prática, certo? E o verso 13 diz o seguinte, que é o complemento do 12, né? Eu vou ler o 12 novamente para que a gente tenha o contexto geral. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. No 13, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então veja, desde que eu comecei esse vídeo que eu venho falando sobre a condicional. Logicamente que a gente tem a nossa parte, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque no passado, Deus é quem procurava o homem, Deus é quem ia para o Jardim do Éden falar com Adão. E assim como outros no Antigo Testamento, como Abraão, como por exemplo Noé, ele ia realmente conversar com essas pessoas. Mas depois de tantos pecados, de tantos problemas, ele envia o filho dele para que fosse morto pelos nossos pecados. E agora ele quer ver o interesse da gente. Nós é que precisamos ter a consciência de buscar a Deus, de ter um relacionamento íntimo com Ele. E Ele, consequentemente, vai estar próximo da gente. Quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais Ele vai se aproximar de nós. Lógico que Ele está o tempo todo próximo de nós, mas quando eu digo se aproximar, é ter um relacionamento, é entender o nosso Pai, de fato, o que é que Ele quer para a nossa vida, qual é o propósito que a gente tem, certo? Nessa caminhada, nessa jornada cristã. E aqui eu separei também mais 2 versos que está lá no capítulo 2 de Efésios, no verso 8 e o 9. Eu vou ler os dois para que a gente tenha um contexto geral. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então entenda, você fazendo o que quer que seja para buscar a salvação, você não vai obter. Porque se fosse simplesmente por aquilo que a gente faz, a gente não iria ter a crença em Deus, certo? A gente não iria depender de Deus, a gente iria depender apenas de nós mesmos. Mas se você parar para analisar, nós não teríamos condições de pagar os nossos pecados, a não ser com a morte. E aí, morrendo, você basicamente não teria nada a fazer. Então entenda, não por obras, é realmente a graça, o favor, a misericórdia de Deus que nos traz, que nos dá a salvação. Então a gente precisa começar a pôr em prática a leitura da Bíblia, a gente precisa pôr em prática a oração, o jejum, a gente precisa entender o que é que Deus quer de nós. E a principal coisa é o relacionamento. Deus quer um cristão que se relacione com Ele, que comece a ouvir a voz dEle. Como é que a gente faz isso? Tendo um tempo de qualidade com Deus, tendo um devocional mais profundo, lendo a palavra de Deus. Muita gente diz que a Bíblia é muito complexa, mas não é que ela é complexa, é você que ainda não se propôs a realmente sentar e procurar na palavra, aplicar aquilo ou ver como aquilo pode ser aplicado no seu dia a dia. Inclusive hoje tem diversas traduções para que você consiga entender o que é que Deus está querendo falar com você. E não tem como ser de outra forma. Uma versão bem legal é a NTLH ou a NVI. E tem também a NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Eu tenho certeza que você vai se adaptar. Então a gente precisa entender, logicamente, que a salvação é a graça de Deus e é de graça. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente precisa crer, a gente precisa confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente precisa invocar a Deus para que Ele realmente nos salve. Então a gente tem a nossa parte a fazer, a nossa parte a cumprir, não obras,
pois muita gente acha que fazendo obras de caridade vai ter a salvação. Mas quando chega dentro de casa, trata a esposa mal, trata o filho mal, faz pelas pessoas da rua, mas não faz pelas pessoas de dentro de casa. Então a gente precisa refletir mais a respeito disso, pois a salvação é gratuita, mas a gente precisa fazer aquilo que é necessário para que a gente adquira essa salvação. E tudo que você precisa fazer está dentro do nosso manual. Nosso manual é a Bíblia. E lá está escrito tudo que a gente precisa para continuar crescendo nos caminhos de Deus, nos caminhos da justiça, rumo à salvação, à vida eterna. E como sempre, no final de cada reflexão, eu faço uma oração para que a gente seja ainda mais abençoado. Paizão, eu entro na tua presença em nome de Jesus, primeiramente para te pedir obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que tens feito por nós, obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Abençoa, Pai, a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada. Eu sei que o Senhor tem a total consciência de que nós somos falhos, então ajuda-nos a sermos pessoas melhores, nos dá o discernimento necessário para que a gente possa continuar crescendo e aprendendo a Tua Palavra para entender o que é necessário para conseguir a salvação, a vida eterna ao Teu lado. A principal questão é sempre estar próximo do Senhor e tendo um relacionamento. Então nos ajuda para que a gente possa crescer ainda mais nos Teus caminhos. E é em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Sempre às 10 horas da manhã eu trago uma reflexão nova, pois eu tenho aprendido tanto e Deus tem me dado tantas oportunidades. Eu não faço mais do que a minha obrigação compartilhar com as pessoas que estão querendo também crescer. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Deixa o teu comentário, deixa o teu like e compartilha com alguém para que ela também tenha essa noção e que nós possamos aprender juntos e crescer juntos. Espero você no próximo domingo. Fica com Deus, um forte abraço e até mais.